São 44 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Deus é a luz na qual eu vejo. Jesus continua aqui sua série de afirmações do nível 1. Apenas Deus é a verdade. Apenas Deus é a luz. Tudo mais é uma expressão da escuridão do ego. Hoje continuamos a ideia para o dia de ontem, acrescentando a ela uma outra dimensão. Podes fazer a escuridão e então pensar que vês na escuridão. Mas luz reflete vida e é, portanto, um aspecto da criação. Criação e escuridão não podem coexistir. Mas luz e vida têm que ir juntas, pois são apenas diferentes aspectos da criação. Estamos tão convencidos de que estamos certos no que pensamos, no que percebemos e sentimos, que é o que Jesus quer dizer quando fala: podes fazer a escuridão e então pensar que vês na escuridão. Estamos tão convencidos de que estamos certos, mas isso é apenas porque fizemos um mundo de opostos, luz e escuridão. E depois nos esquecemos de onde ele veio, a nulidade dos nossos pensamentos ilusórios. Mas pelo fato de vermos o mundo, acreditamos que é real. E aí tentamos conseguir tantas pessoas quanto pudermos para confirmares nossas percepções e experiências, não percebendo que estamos apenas pedindo um cego para ensinar a outro. A luz da qual Jesus fala não é perceptiva, algo que vai ser esclarecido no próximo parágrafo, mas é outro símbolo para expressar uma característica do céu. Escuridão representa o ego e seu sistema de pensamento de culpa, ódio e especialismo, enquanto a luz representa o sistema de pensamento do Espírito Santo, que afirma que a escuridão não tem efeitos sobre a realidade. Para ver, tens que reconhecer que a luz está dentro de ti e não do lado de fora. Quando Jesus diz, Deus é a luz na qual eu vejo, ele não está falando sobre o que vemos com os olhos nus. A visão vem de um pensamento da mente certa e, portanto, não vemos a luz fora de nós. Lembre-se da lição 15, que já citei várias vezes, onde Jesus não está falando sobre ver literalmente restes de luz ao redor dos objetos. Se você tiver uma experiência assim, perceba que ela não é nada além de um reflexo de um pensamento de perdão em sua mente. Essas lições deixam muito claro que a luz não é externa. Lembre-se, não há nada externo. Como devemos ler em uma lição posterior, não há mundo. Esse é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Tu não vês fora de ti mesmo, e o equipamento para ver não está fora de ti. O tu representa nosso tomador de decisões, que é mostrado do lado esquerdo do gráfico. Quando Jesus diz o equipamento para ver não está fora de ti, está falando sobre o corpo e nossos órgãos sensórios. Ver realmente, a visão, não tem nada a ver com o corpo e não está fora de nós. A visão é o resultado do nosso tomador de decisões, unindo-se a Jesus ou ao Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus está falando sobre a mente, não sobre o corpo. A luz, que faz com que o ver seja possível, é uma parte essencial desse equipamento. Ela está sempre contigo, fazendo com que a visão seja possível em todas as circunstâncias.
Nós já discutimos como no livro de exercícios, Jesus algumas vezes usa Deus quando quer dizer Espírito Santo, e os usa de forma virtualmente intercambiável, como vimos que ele também faz com pensamentos reais e pensamento na mente de Cristo. Falando de forma estrita, é o Espírito Santo, não Deus, que torna a visão possível, pois o Espírito Santo é um pensamento da luz de Deus que trouxemos conosco para o sonho. Hoje, vamos tentar alcançar essa luz. Com esse propósito, usaremos uma forma de exercício já sugerida anteriormente, que utilizaremos cada vez mais. É uma forma particularmente difícil para a mente indisciplinada e representa uma das metas principais do treinamento mental. Ela requer precisamente aquilo que falta a uma mente sem treino. Mas se tu has de ver, esse treinamento tem que ser realizado. Aqui, assim como em outros trechos do livro de exercício, Jesus se afasta do tema principal da lição e fala em vez disso sobre nossa prática. É certamente difícil pensar sobre a lição ou sobre Deus durante o dia todo. Com uma implicação clara, Jesus está dizendo que nós, seus estudantes, não somos disciplinados. E ele está nos deixando ver antecipadamente que ele espera totalmente que não façamos as lições da forma que ele nos deu. Portanto, não deveríamos nos sentir culpados quando esquecemos. Nem Jesus quer que neguemos que esquecemos ou que neguemos nossa motivação para esquecer, que vamos discutir em um momento. De fato, ele frequentemente nos lembra do poder de nossas mentes. Por exemplo, ele gentilmente ralha com Ellen e, na verdade, com todos nós, perto do final do texto, por reclamar que esse curso é difícil demais para aprender. Afinal, ele diz: veja o que você aprendeu. O que ensinaste a ti mesmo é um feito de aprendizado tão gigantesco que chega a ser de fato incrível. Mas o realizaste porque querias, e não interrompeste a tua diligência para julgá-lo difícil ou complexo demais para aprender. Ninguém que compreende o que aprendeste, como o aprendeste cuidadosamente e as dores pelas quais passaste para praticar e repetir as lições incessantemente, em todas as formas que podias conceber, poderia jamais duvidar do poder da tua capacidade de aprender. Não existe no mundo poder maior. As lições que ensinaste a ti mesmo foram tão super aprendidas e fixadas que elas se erguem como cortinas pesadas para obscurecer o simples e o óbvio. Não digas que não é capaz de aprendê-los, pois o teu poder de aprender é forte o bastante para te ensinar que a tua vontade não é a tua. Os teus pensamentos não pertencem a ti mesmo. Tu és um outro. Portanto, Jesus está nos ajudando a reconhecer não apenas a nossa capacidade de aprendizagem, mas a grande necessidade de desaprendermos o que tão habilidosamente ensinamos a nós mesmos, nosso antigo superaprendizado. Para alcançarmos esse desfazer, grande disciplina de aprendizado é necessária. Daí a necessidade desse livro de exercícios. Faze pelo menos 3 períodos de prática hoje, com 3 a 5 minutos de duração em cada um. Mais tempo é altamente recomendável, mas só se achares que o tempo está passando com pouca ou nenhuma sensação de tensão. A forma de prática que usaremos hoje é a mais natural e a mais fácil no mundo para a mente treinada.
do mesmo modo como parece ser a mais antinatural e a mais difícil para a mente sem treino. Jesus está novamente nos dizendo que vamos ter problemas para desaprender o que ensinamos a nós mesmos. E ele explica por quê no próximo parágrafo. A tua mente não é mais totalmente sem treino. Estás pronto para aprender a forma de exercício que usaremos hoje. Mas podes achar que vais encontrar forte resistência? A razão é muito simples. Enquanto praticas desse modo, deixas para trás tudo aquilo em que acreditas agora e todos os pensamentos que tens inventado. Jesus nos informa que o problema que vamos encontrar é a nossa própria resistência, nascida do medo de perdermos os pensamentos que inventamos, os quais, a propósito, incluem nossos próprios seres. Já discutimos o quanto nos tornamos amedrontadoramente resistentes quando estamos na presença da verdade. O leitor pode se recordar das palavras de Jesus no texto em relação a por que ele era percebido como uma ameaça. Muitos pensaram que eu os estava atacando, embora fosse evidente que não estava. Um aprendiz insano aprende lições estranhas. O que tens que reconhecer é que, quando não compartilhas um sistema de pensamento, tu o estás enfraquecendo. Aqueles que acreditam nele, portanto, percebem isso como um ataque a si próprios. Isso porque todos se identificam com seu sistema de pensamento. E todo sistema de pensamento está centrado no que tu acreditas que és. Portanto, essas lições constituem um ataque direto aos nossos egos, visto da perspectiva do ser individual, despreparadamente tentando proteger sua separação, defendendo sua defesa corporal contra incursões à verdade na sua mente. Note que Jesus não está qualificando suas palavras. Para repetir, enquanto praticas desse modo, deixas para trás tudo aquilo em que acreditas agora e todos os pensamentos que tens inventado. Ele quer dizer tudo aquilo em que acreditas agora e todos os pensamentos, não apenas alguns deles. Essa é a base do nosso medo e o motivo pelo qual todos tentam ajustar o que um curso em milagres está ensinando, fazendo com que Jesus diga algo que ele não está dizendo de forma alguma. Ele está lhe dizendo bem explicitamente que se você praticar como ele instrui, seu ego vai desaparecer. Portanto, é importante entender por que você não pratica as lições específicas. Falar nas lições contínuas que temos uns com os outros. Com frequência, pessoas perguntam onde em um curso em milagres está dizendo o que acabei de falar. Esse é um dos trechos e Jesus diz isso em inglês muito simples também, não em uma sentença de estrutura complicada. Mais uma vez, aqui está a afirmação do problema. Abre aspas, enquanto praticas desse modo, deixas para trás tudo aquilo em que acreditas agora e todos os pensamentos que tem inventado. Fecha aspas. Continuamos com outra afirmação sobre o mesmo tema. Propriamente falando, essa é a liberação do inferno. No entanto, percebida através dos olhos do ego, é perda de identidade e uma descida ao inferno. Essa é a ideia que eu repito de novo e de novo. O maior medo que todos compartilham nesse mundo é a perda da individualidade ou identidade pessoal.
uma vez que acalentamos esse ser, esperar que não tenhamos resistência às lições do livro de exercícios é bastante ingênuo. Se puderes deixar o teu ego de lado, por pouco que seja, não terás nenhuma dificuldade em reconhecer que a sua oposição e os seus medos são sem significado. Jesus está falando aqui do tomador de decisões, porque ele fala sobre um você que não é o ego, mas um você que deixa o ego de lado. Como já vimos, se você deixar o ego de lado, automaticamente vai ficar ao lado de Jesus ou do Espírito Santo em sua mente certa. Um ou outro. O você que escolheu o Espírito Santo novamente é o tomador de decisões. Outro ponto. Jesus está falando sobre o ego como se ele fosse uma entidade separada. Mas o ego é simplesmente um pensamento que tornamos real, com o qual nos identificamos. Em outras palavras, o ego é a parte das nossas mentes divididas que parecia estar separada. Ele, portanto, representa nossa oposição ao princípio de expiação do Espírito Santo. Na seguinte passagem, Jesus explica por que ele fala do ego como se ele fosse separado de nós. Só atua do tomador de decisões, só a tua aliança com ele dá ao ego qualquer poder sobre ti. Eu tenho falado do ego como se fosse uma coisa separada, agindo por conta própria. Isso foi necessário para persuadir-te de que tu não podes despedi-lo facilmente e não podes deixar de reconhecer o quanto do teu pensamento é dirigido pelo ego. O ego não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo. Podes achar útil lembrar a ti mesmo, de vez em quando, que alcançar a luz é escapar da escuridão. Seja o que for que possas acreditar ao contrário. Deus é a luz na qual vês. Estás tentando alcançá-lo. Isso também é extremamente importante. Se formos sinceros sobre querermos encontrar Deus e segurar a mão de Jesus e experimentar seu amor, precisamos liberar nossa identificação com a escuridão. A maneira de reforçarmos e expressarmos nosso amor por Jesus é olhando para o nosso ódio. Isso novamente está muito claro aqui. A maneira de atingir a luz é escapar da escuridão. Mas o que isso significa? Uma vez que fomos nós que tornamos a escuridão real por escolhê-la, então escapar dela significa que temos que mudar nossas mentes. Esse é o papel de Jesus. Não nos ajudar a fazer o que é certo, mas nos ajudar a desfazer o que é errado. Isso assegura que nós automaticamente vamos fazer, pensar, dizer e sentir o que é certo. Isso é o escapar da escuridão, o desfazer do negativo, a negação da verdade, que constitui a jornada para a luz. Portanto, podemos dizer que esse não é um curso no positivo, mas em desfazer o negativo. Duas entre uma grande quantidade de passagens que podem ser citadas aqui como evidências para essa ênfase intensa no material de ensinamento de Jesus. A tarefa do trabalhador de milagres, portanto, se torna negar a negação da verdade. Por que pensas que não tens certeza se as outras, as primeiras 3 questões, foram respondidas? Seria necessário que fossem perguntadas com tanta frequência, caso tivessem sido? Enquanto a última decisão não é tomada, a resposta é ao mesmo tempo sim e não.
pois respondeste sim sem perceber que esse sim significa que não disseste não. Ninguém decide contra sua própria felicidade, mas pode fazê-lo quando não vê que é isso que está fazendo. E se vê sua felicidade como alguma coisa em mudança constante, agora isso, agora aquilo, e agora uma sombra fúlgida de que não está ligada a coisa alguma, ele de fato se decide contra a felicidade. O sistema de pensamento do ego é a negação da verdade. Reconhecer isso pelo que é nos permite dizer não para sua negação. Dessa forma, removendo o poder do ego conforme sua escuridão se dissolve na luz. Começa o período de prática repetindo a ideia de hoje de olhos abertos e fecha-os lentamente, repetindo a ideia várias vezes mais. Em seguida, tenta ir fundo na tua mente, soltando todos os tipos de interferência e intrusão, te aprofundando em quietude e passando por eles. A tua mente não pode ser detida nisso, a menos que escolhas detê-la. Ela está apenas seguindo o seu curso natural. Tenta observar os pensamentos que passam pela tua mente sem envolvimento e desliza por eles em quietude. Para repetir, o você ao qual Jesus está se dirigindo é o tomador de decisões, a parte da sua mente que escolhe. Observe sua mente. Quando você se sente culpado, quando você julga os pensamentos ou ações, você os está tornando reais e se opondo a eles. Mas você precisa olhar para eles, o que significa olhar e depois continuar com seus pensamentos e atitudes não amorosos. Significa olhar sem julgamento, percebendo exatamente o que você está fazendo. Isso iria motivá-lo a liberá-los. E você iria ver a dor que escolhe o ego e está lhe causando. O processo de olhar para o ego com Jesus, portanto, inevitavelmente encerra entender o custo para nós quando escolhemos o ego ao invés dele, separação ao invés de unidade, ódio ao invés do perdão. Quando vemos claramente que a escolha pelo julgamento leva ao sofrimento e à dor, o não natural, enquanto a escolha pela visão leva à paz e à alegria, o natural, a motivação para escolher a cura é forte o suficiente para trazê-la. Como Jesus conclui no capítulo 23, quem, com o amor de Deus sustentando, iria achar a escolha entre milagres e assassinato difícil de fazer? É por isso que Deus está no início ao invés do que no topo, no gráfico exposto. O impulso da lição e da nossa meditação é começar onde estamos no topo e depois mergulharmos em nossas mentes onde Deus está. Embora não se recomende nenhuma abordagem em particular para essa forma de exercício, o que é necessário é um senso da importância do que estás fazendo, seu valor inestimável para ti e uma consciência de que estás tentando algo muito santo. A salvação é a tua realização mais feliz. É também a única que tem qualquer significado, porque é a única que tem absolutamente qualquer utilidade real para ti. A razão pela qual o que estás fazendo é tão importante para você é que essa é a saída do inferno, a saída de toda dor e sofrimento. Você precisa continuar lembrando a si mesmo. Eu sou um estudante do curso em milagres e eu escolhi Jesus como meu professor. Além disso, estou fazendo o livro de exercícios porque quero escapar do inferno da minha vida de julgamento em relação aos outros e a mim mesmo. É por isso que eu sou um estudante do curso. Esses julgamentos são a fonte da minha dor e angústia,
o que eu não quero mais. Portanto, Jesus pede que você leia essas lições conscientemente e pense sobre o que elas significam em termos do seu objetivo de paz, e então as pratique. Jesus novamente volta para a resistência. Se surgir resistência sob qualquer forma, faze uma longa pausa, o suficiente para repetir a ideia de hoje, mantendo os olhos fechados, a menos que esteja ciente do medo. Nesse caso, é provável que aches mais tranquilizador abrir brevemente os olhos. Contudo, tenta voltar aos exercícios com os olhos fechados assim que possível. Note especialmente sua insistência gentil para nos tornarmos conscientes da nossa resistência, do nosso medo dessas lições. Se estás fazendo os exercícios corretamente, deves experimentar uma sensação de relaxamento e até mesmo um sentimento de estar te aproximando, se não de fato entrando na luz. Tenta pensar em luz, sem forma e sem limites, ao passares pelos pensamentos do mundo. Jesus fala da luz como um pensamento na mente do Cristo, porque ele não tem forma. O reflexo da luz em nossas mentes certas é o perdão, que tem forma porque penso que sou uma pessoa que tem que perdoar você. Novamente, Jesus usa a palavra luz e pensamentos reais de forma intercambiável com a mente certa e mente de Cristo. Não te esqueças que eles, os pensamentos do mundo, não podem prender-te ao mundo, a menos que lhes dê o poder de fazê-lo. É por isso que não somos vítimas do mundo que vemos. Um tema central em Um Curso em Milagres. Nada nesse mundo pode nos deter, nada pode nos transtornar, a menos que dermos poder a isso. Uma passagem poderosa no texto expressa essa verdade importante. O segredo da salvação é apenas esse. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Seja qual for a forma do ataque, isso ainda é verdadeiro. Seja quem for que se coloque no papel do inimigo e do agressor, isso ainda é a verdade. Seja qual for que pareça ser a causa de qualquer dor ou sofrimento que sintas, isso ainda é verdadeiro. Pois não reagirias de forma alguma a figuras de um sonho que soubesses que estavas sonhando. Que elas sejam tão odientas e más quanto puderem, não poderiam ter efeito nenhum sobre ti, a não ser que tenhas fracassado em reconhecer que esse é o teu sonho. Por que abrimos mão do nosso poder? Porque isso prova que estamos certos e Jesus errado. E que, além disso, o seu curso está errado. Ele nos ensina aqui que somos responsáveis por nossos sentimentos de vitimação. O mundo, por outro lado, programado pelo ego, nos ensina que ele é a causa da nossa dor e sofrimento. Dito de outra forma, o milagre ensina que nós somos o sonhador do sonho, enquanto o mundo testemunha o fato de sermos figuras no sonho. Devemos voltar a essa ideia de novo e de novo. Jesus encerra a lição dizendo: repete a ideia frequentemente ao longo do dia, com os olhos abertos ou fechados, como te parecer melhor no momento. Mas não esqueças. Acima de tudo, estejas determinado a não esquecer hoje. Nós percebemos nessas lições que Jesus está nos impelindo a levarmos essas lições muito a sério, para levarmos a prática do curso em milagres muito a sério. Se nós não praticarmos todos os dias, não vamos aprendê-lo.
Isso não tem nada a ver com um domínio intelectual do texto. Não podemos fazer essas lições apropriadamente no final se não entendermos o texto. Mas simplesmente entender não é suficiente. Precisamos praticar, trazendo a escuridão das ilusões do nosso ego à luz da verdade do Espírito Santo e entendendo por que estamos fazendo isso. Ken Wapnick.